Presidente, vou pedir, se possível, retirar da minha máscara. Eu estou numa distância confortável aqui com os demais vereadores. Se o senhor me autoriza a tirar a máscara. Autorizado, vereador. Melhor poder falar e expressar melhor. Bom, presidente, ontem eu estava incapacitado de falar devido a uma gripe. Tá de sacanagem. Fala, seus mal diagramados, só existe um termo para classificar a semana que passou: agridoce. Se por um lado, novamente, tivemos dias com recordes de mortes pela Covid, colapsos de sistemas de saúde, caos generalizado na economia, por outro, começa a surgir a esperança de Jair Bolsonaro se tornar cada vez mais irrelevante até não ser uma alternativa viável para a eleição de 2022. E isso se deve não só pela condução desastrada da pandemia, mas também pelo discurso histórico de Lula em São Bernardo, que deixou o excrementíssimo tão em choque que o cara passou a usar máscara e até comprou um globo terrestre novinho para fingir que acredita no heliocentrismo. A semana também foi de momentos primorosos no STF, com a votação da suspeição de Moro, a decisão de Fachin sobre os processos de Lula e Marco Aurélio Mello querendo ser sempre o do contra para provar que toda unanimidade é burra e apenas ele, o primo do Collor, é o inteligentão. Além dos protagonistas da política, a semana também teve manifestações de idosos da direita histérica, psiquiatra fã de Sons of Anarchy se negando a usar máscara dentro de um posto de saúde e uma nazista convicta de Nova Petrópolis ficando famosa. Nesta semana, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, enfrentou diversos protestos, principalmente após a decisão de retirar produtos não essenciais das prateleiras dos mercados. Porém, um se destacou. Trata-se do vídeo gravado pela advogada Doris Denise Neumann, de Nova Petrópolis. Nas imagens que ela mesma divulgou na internet, a mulher aparece proferindo a frase Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta. A frase, que muita gente pode achar que é apenas mais uma baboseira de coach trader, era pendurada nos portões dos campos de concentração nazistas, inclusive no de Auschwitz. Aí foram atrás para descobrir quem era a mulher. Quando levantaram a capivara dela, nenhuma surpresa. Doris é filiada ao Patriotas. Tentou ser prefeita de Nova Petrópolis no ano passado e tem como ídolo, claro, Jair Bolsonaro. Os alemães vão entender a frase que eu vou falar. Arben, macht frei. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livre, pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho. É aquilo. A gente sabe que existem exceções e tenta evitar estereotipagem. Mas só de olhar uma foto dessa dona, eu apostaria sem medo de perder um auxílio emergencial que ela completava todo esse bingo aí e iria além. Um estereótipo bolsonarista que quase nunca falha é o do tiozão valentão que compensa disfunção erétil com barba e moto custom, tipo o merendeiro tatuado no Masterchef. Manja aquele sujeito que acha lindo Sons of Anarchy, mas que se a Globo fizesse uma série com uma gangue de moleques da periferia usando CG, ele chamaria a produção de apologia ao crime? Então, é exatamente nesse perfil que se encaixa o psiquiatra Eduardo Portieri, que trabalha num posto de saúde em Piracaia, interior de São Paulo, e que perdeu a linha quando uma paciente que estava no local pediu para que ele utilizasse a máscara. Nesse caso, é até difícil listar o tanto de erros. Pela experiência profissional, Eduardo deve saber onde se encaixa no manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Inclusive, talvez ele até utilize desse subterfúgio para depois reaparecer e dizer: bom, quem me conhece sabe, eu estava sob efeito de remédios. E não sou uma pessoa tão ruim assim. Nesse dia, ele estará usando uma cadeira de rodas ou muletas, como é de praxe. O médico não quer usar máscara, não quer fazer o atendimento. E eu te processo se você usar a minha imagem. Vamos tá certo? Tá certo? Chama a segurança aqui porque a mocinha tá nervosa. Tá aí mais um combo do eleitorado do mito. Machão com mulher, vai pra academia malhar só o bíceps, pança de pão com leite condensado e sem máscara. A única coisa positiva desse sujeito é que ele quebra o estigma de que todo médico é inteligente. Depois da decisão de Fachin sobre anular o julgamento de Lula na 13ª Vara de Curitiba, Minions que há muito tempo não iam pra rua resolveram se manifestar na frente da casa do ministro Edson Fachin, em Curitiba. O grupo, que na melhor das hipóteses tinha umas 20 pessoas, estava revoltado com os desdobramentos da atitude que ainda levou a segunda turma a votar a suspeição de Sérgio Moro.
Essas imagens são um exemplo claro da decadência da República de Curitiba, seja pelo derretimento da Lava Jato, seja pela quantidade de gente que agora consegue reunir. Na segunda foram 20, daqui 2 semanas, com a faixa de idade dos envolvidos, poderão ser 12. E no fim do ano vai sobrar uns 4 desse grupo para continuar a sair às ruas e transformar nossa bandeira em uma suástica de latinaze. Então agora o povo, mais do que nunca, necessita de união e de brio para defender os valores desta pátria. É isso que nós clamamos. E pessoas como o Fachin, aonde que eles estão? Jamais eles deveriam ocupar isso. O Supremo Tribunal Federal está usurpado por bandidos. Mas não seremos tão pessimistas nesse caso. Se por um lado somos obrigados a conviver com isso ainda em 2021, vamos brindar vocês com um belíssimo vídeo de um casal que se recuperou da Covid lavajatista e rasgou as camisetas em Moro We Trust. Nem tudo está perdido. Aqui, seu sacana, vá se olha o que eu tô fazendo com você, seu corno, seu filho da aqui, ó, o que eu tô fazendo com você. E vou fazer mais ainda. Viu? Eu vesti essa camisa. Eu fui pra rua com essa camisa. Mas jamais vou votar em você. E não foi apenas a ala geriátrica da República de Curitiba que ficou indignada com o Fachin, a ala geriátrica do STF, também Marco Aurélio Mello, que eu tenho certeza que é o Glenn Matarazzo de Stranger Things se passando por adulto, deu uma declaração em que chamou Augusto Aras de Relações Públicas, Alexandre de Moraes de xerife e Fux de autoritário. Tudo isso, claro, porque ele está indignado com o fim da Lava Jato, mas também não surpreende ninguém. Eu proponho, não sei se o doutor Aras está satisfeito, porque ele balançou a cabeça de forma negativa com o que eu estou dizendo, mas não importa, não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Mas então prossigo, presidente, interrompido pela gesticulação do Procurador-Geral da República. Senhor presidente. Prossigo ponderando. Isso é um desrespeito ao relator. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Dos trabalhos que ora se realiza. Excelência tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas enfim. Se existir alguma unanimidade no STF sobre qualquer tema, Marco Aurélio é contra. O cara parece o Simão Bacamarte, personagem do livro O Alienista, de Machado de Assis. Vocês lembram? Então, para quem não está lembrado, trata-se de um médico meio pancada da cabeça que achava todo mundo maluco e acabou internando a cidade inteira num manicômio. Sorte que Marco Aurélio se aposenta em breve e não terá tempo hábil de fazer isso com a gente, mas ao menos ele vai poder se dedicar à psiquiatria forense, que parece ser mais o perfil dele. É inegável que o discurso de Lula na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo sacudiu a terra plana dos olavistas e bolsomínios. Sabemos que ainda há muita estrada até a eleição de 2022, mas os efeitos daquelas palavras atingiram em cheio excrementíssimo, que anda passando mais recibo que microempresário individual. Você passou os recibos? Cat silence. Você não falou com o nosso contador, Matias? Mas aí você tem que fazer alguma coisa também. Tá dormindo uma hora dessa? Horas depois do discurso, ele já apareceu de máscara e respeitando o distanciamento social em uma reunião. Mas nada vai superar o que aconteceu na live desta última quinta-feira. Após Lula explicar que a Terra é redonda e não quadrada, ou retangular, né, para o Jair, ele apareceu na transmissão com um globo terrestre novíssimo em sua mesa, cujo material chega até a reluzir. No fim da live, ele admite que o objeto foi uma resposta ao Lula. Assim, ele acaba assumindo que faz uns dias que o ex-presidente está morando de graça no triplex vazio que é a cabeça e a mente do presidente. Planeta Terra, um planeta que é redondo, um planeta que não é retangular
ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Boa noite. No último dia 11 fez um ano que a OMS decretou a pandemia e mesmo após 365 dias teve gente que ainda não entendeu como se usa uma máscara de maneira adequada e isso faz com que a gente tenha que correr o risco diário de encontrar aquela pessoa com a napa de fora. Isso me dá uma vontade de ser didático e ensinar o sujeito a colocar a proteção direito no rosto, mas eu não tenho vontade de fazer isso com a mão, e sim com um voleio, estilo aqueles que o Bebeto dava quando era jogador. E nessa semana, os destaques nesse quesito são Eduardo Bolsonaro, que usou máscara errada com Benjamin Netanyahu e recomendou também usá-la. Ernesto Araújo, que apesar de ser diplomata, não tem diplomacia nenhuma para respeitar os protocolos dos países que visita. Right now, both ministers to take a photo. Only we need it with the mask. E o vereador Zé Ruela de Belo Horizonte, esse é definitivamente o melhor. Professor Juliano Lopes do PTC, seja lá que partido for esse, sobe à tribuna da Câmara e pede para tirar a máscara. O presidente Wilsinho da Tabu concede. Quando ele tira, assume que um dia antes estava com uma gripe que dificultava a fala. Boa tarde, os vereadores presentes. Presidente, vou pedir, se possível, retirar da minha máscara. Eu estou numa distância confortável aqui com os demais vereadores. O senhor me autoriza a tirar a máscara? Autorizado, vereador. Melhor, para poder falar e para expressar melhor. Bom, presidente, ontem eu estava incapacitado de falar devido a uma gripe, mas gostaria de vir até esse microfone. Pelo nível de inteligência e falta de noção, se eu fosse o Juliano, pedia DNA para o Bolsonaro. Ele deve ser o filho 05, com certeza. Tá certo que o presidente e muitos prefeitos, governadores, vereadores, deputados e grandes empresários fazem de tudo para sabotar e influenciar negativamente a população durante a pandemia. E os principais culpados são eles mesmos e ponto final. Mas o que tem de gente sem noção no país também não pode ser ignorado. O Estadão ouviu uma pessoa sob anonimato que contou que as grandes baladas continuam a realizar eventos durante a pandemia e que ele tem ido mesmo assim. A justificativa? Preciso cuidar da minha saúde mental. Bacana, eu tenho lugar de fala aí, pois eu também sofro de depressão desde que eu me conheço por gente, mas essa muleta social pra ir em rave, show sertanejo pra beber Skol Beats já não convence mais ninguém. A minha maior justificativa de viver a vida normalmente, por mais que eu me sinta uma pessoa egoísta às vezes, porque eu não perdi ninguém da minha família, certo? Eu não moro com a minha mãe, eu não tenho nenhum idoso na minha casa. Então assim, por muitas vezes quando eu tive que pensar sobre isso, eu falei, se eu ficar aqui eu também vou me tornar uma pessoa doente. Porque eu tenho um trabalho extremamente desgastante. E aí quando eu me via na condição de também ter que abrir mão da minha vida social, eu falei, não, acho que tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Então assim, eu preferi ser egoísta, pra passar por tudo isso com uma saúde mental. Porque assim, eu acho que ficar presa dentro de um apartamento ou em qualquer outro lugar não é saudável pra ninguém. Eu não encontro ninguém na minha família. Tipo assim, eu vou pra balada, as pessoas que estão na balada também estão se relacionando com pessoas da balada. Poderia me esforçar mais? Talvez sim. Mas hoje, dentro do que eu posso fazer, eu me sinto tranquila. Pior vai ficar a saúde mental dessa galera entubada num hospital. Ah, esqueci. Não tem mais vaga, né? Então, se cuidem. Além desse papo, ele ainda conta o caso de um amigo que tem feito empréstimo para poder viajar e ir na balada. Sabe, é uma válvula de escape. De uma coisa que é tão impactante, que tá acontecendo no mundo inteiro. Lógico que você pode negar. Eu falo isso, eu tenho um cliente endividado e ele tá pedindo empréstimo pra passear. Eu falo, pô, eu sei que você tá passando cartão. Então, tipo, e o cara tá pegando dinheiro pra ir pra praia, entendeu? Tá passando cartão na balada. Você sabe que o cara tá endividado, ele sabe também. Esse aí aderiu ao projeto Jair Guedes. Não cuida da saúde e nem da economia.
Pode não parecer, mas a turma da balada consegue ser menos ridícula que os grupos que se reúnem pelos centros das grandes cidades brasileiras para falar atrocidades e repetir alucinações que eles recebem no Zap Zap. Aqui na Paulista, em São Paulo, a atriz Angela Dipp circulava com 2 máscaras quando deu de cara com um desses grupos que a chamou de escrava do Dória e escrava do comunismo. Faz sentido? Não, nem pra eles. Mas eles fingem que faz porque é o único grupo que ainda os aceita, porque esse tipo de gente aí não está sendo convidada nem mesmo pela família PSDBista em festa de fim de ano, tamanho é o delírio das conversas. Ah, e detalhe para o cara de camisa camuflada, amigo, não quer usar máscara? Beleza, mas sem ela dá pra ver que sua higiene bucal tá decadente. Teus dentes estão naipe caco de vidro em cima do muro, brother, se cuida. Pessoal, sorri pra foto aqui, ó, tá filmando, ó. É, tô vendo que vocês duas estão... máscaras, ó, 2 máscaras. Nossa, tá hiper protegida aí, nossa senhora. Vai trabalhar, minha querida. Lembrança! Escrava! Escrava! Vai ser escrava! Escrava da nova ordem mundial! Escrava do Dória! Escrava do comunismo! Em Curitiba, a mesma ladainha. Uma mulher que deve ter estudado ciências com Olavo de Carvalho explica que não adianta usar máscaras porque o ar sempre existiu e circula também em nossas casas. Tá achando que isso aí já é a pérola da história? Não, é porque você não viu o nariz dela pra fora da máscara e o grito final de ivermectina. Na nossa casa tem ar, no nosso quintal tem ar, por tudo que tem ar, Beto Preto. Por tudo tem ar. Em todas as eras sempre existiram vírus e bactérias no ar. Sempre foi no ar. Então essa coisa de confinamento é para quem está doente, quem não está bem, quem está aí com sintomas da doença, então vai ficar em casa através de tratamento de ivermectina. Mas não para por aí. Nessas manifestações, uma mulher acaba sem querer entregando o jogo. Estamos vindo de outro estado para ajudar nos protestos. Com qual interesse? Fazer quórum nesse rolê falido ou alguém tá bancando essas manifestações espontâneas? Perguntar não ofende. Você pagou do seu bolso? Em vez de lutar, vocês merecem. Nós viemos de longe até gente de outros estados para lutar por vocês que não merecem. Vocês querem passar fome? É isso que vai ter aqui, passar fome. Por causa desse governador comunista, ditador. Estão tentando nos calar, sofremos processo do sobrinho do Bolsonaro, Léo Índio, tem professor recebendo cala-boca, funcionário público, tem apresentador recebendo mandato de prisão. Então a gente conta com vocês mais do que nunca nesse momento. Tem aqui no primeiro comentário, se você puder nos apoiar, o nosso Pix, o nosso Apoia-se, o nosso PayPal, a nossa conta corrente, o Seja Membro aqui no YouTube. Muito obrigado, são mais de 2.500 pessoas já nos apoiando. O número cresceu de uma semana pra cá. E nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E se você é um desses aí negacionistas que ainda tá saindo pra rave, pra festas e shows sertanejos, só temos uma coisa pra dizer, né, Matias? Não passarão!